Eu saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, meus amados irmãos, poder estar transmitindo essa minha fala para vocês, para expressar a minha gratidão recebida pela igreja, até por essa oportunidade de estarmos falando de missões estaduais. Eu sou Valmir Bispo dos Santos, sou casado, minha esposa Maria Luísa Ferreira dos Santos. Nós temos um filho, Cleito Laúche Ferreira dos Santos, atuando na frente missionária em Venceslau Guimarães, frente missionária que faz parte dessa associação, pela qual eu agradeço a Deus e tem sido bênção para nós na missão ali em Venceslau Guimarães. Mas, meus queridos, quero compartilhar com os amados um texto que se encontra na palavra do nosso Deus, no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 31. É um texto bastante conhecido dos irmãos, que fala da mulher samaritana. É um texto muito longo, por isso eu vou começar a ler a partir do versículo 31, mas o irmão chegue na sua casa, faça a leitura de todo o capítulo 4, porque você vai entender algumas coisas que nós vamos fomentar aqui nesta noite. Não vou fazer toda a leitura do texto por ser muito longo, mas faça a leitura do chegar em casa do texto, João capítulo 4. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que palavra interessante de Jesus. Nós vamos falar muito disso aqui. Jesus Cristo disse, então, Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levante os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o dito: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E vos enviei a ceifar aonde vos não trabalhasse, e outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disse que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. E retornando um pouquinho aqui, o versículo 7, a partir do versículo 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, porém, disse: se tu conheces o dom de quem fala e te pedes, dá-me a beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, de onde, pois, tu tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio
dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der jorrará nele uma fonte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha a necessidade de vir tirá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aí pegou a situação. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem maridos, porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Disso disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Li do versículo 7 até o versículo 19. Versículo 7 ao 19. Meus queridos, eu quero titular essa fala nessa noite. Nosso tema: eu creio, por isso eu anuncio que Jesus Cristo é o Salvador. Eu creio, por isso eu anuncio que Jesus Cristo é o Salvador. E quero começar apresentando aos irmãos 3 princípios que acho ser bastante relevante para aclarar, trazer entendimento ao nosso mensagem dessa noite. Primeiro, para anunciar Jesus Cristo, eu preciso crer. Se eu não creio, não adianta anunciar, que não vai ter resultado nenhum. Segundo, é preciso ter interesse de fazer acontecer. Não adianta eu anunciar e não ter interesse de ver a coisa acontecer. Também não vai ter resultado nenhum. E terceiro, fazer o que estiver ao meu alcance. Então eu preciso desses 3 princípios que são fundamentais para ver a coisa acontecer. Eu preciso crer, eu preciso ter interesse para fazer acontecer, e eu preciso fazer a minha parte. Meus amados, o texto que deu a origem ao nosso tema, eu creio, é um texto que se encontra lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Nós não vamos detalhar, só vou citá-lo na nossa introdução, por fazer parte do nosso tema. Esse texto fala de um pai que surge no meio de uma multidão. Aquele pai tinha um filho que sofria há muitos anos com uma opressão maligna no espírito que o atormentava e fazia sofrer por demais. E aquele pai foi ao encontro de Jesus, procurando buscar Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse ajudar, para que Jesus Cristo pudesse repreender aquele espírito maligno, até porque os discípulos não tiveram a condição de fazer. E Jesus Cristo diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível o que crer. Olha que coisa interessante. Se tu podes crer, tudo é possível o que crer. E aí agora a palavra de Deus diz que ele cai em lágrimas. E ele pede: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Não só o filho estava precisando de Jesus, mas o pai também estava precisando de Jesus. O filho estava precisando de Jesus para ser liberto da opressão maligna. O pai estava precisando de Jesus para acreditar que Jesus Cristo tinha poder para resolver o que ele estava pedindo. Jesus Cristo joga para ele: olha, é como se Jesus Cristo dissesse àquele pai: eu estou aqui, o poder eu tenho, querer fazer eu quero, mas você crê? Então, meus amados irmãos, muitas vezes a coisa não acontece na nossa vida, não é porque Deus não quer fazer, ou não é porque Ele não tenha poder de fazer, ou é porque nós não merecemos, mas é falta da fé. A nossa fé pode ser empecilho do agir de Deus na nossa vida. O texto fala do engajamento de Jesus Cristo na obra missionária. O texto lido em João fala do engajamento de Jesus Cristo na obra missionária. Na sua peregrinação para Jerusalém, Jesus decide passar em Samaria. E nós vimos no texto o preconceito que existia entre os samaritanos e os judeus.
Mas Samaria não estava fora do alcance do Senhor. Samaria não estava fora do propósito de Deus de salvar todas as pessoas. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Samaria estava fora do propósito de judeus, mas não estava fora do propósito de Deus. Até porque quando a igreja vai, fica lá no Pentecoste, recebe a autoridade de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que quero dizer com isso, meus queridos? O que quero dizer com isso é que nenhuma cidade, nenhum distrito, nenhuma vila do estado da Bahia está fora do alcance de Deus, do propósito de Deus. Nós temos que olhar para as cidades, nós temos que olhar para as vilas, nós temos que olhar para os distritos, nós temos que olhar para todas as pessoas carentes da salvação em Cristo Jesus. Temos que olhar para todos carentes da salvação em Cristo Jesus. Mas para que essa salvação chegue a cada canto do estado da Bahia, para que essa salvação chegue a cada canto do estado da Bahia, os 3 princípios que eu apresentei são necessários. Eu tenho que crer. Não podemos pensar, não podemos ter a atitude do pai daquela criança. Eu tenho que ter interesse de ver a coisa acontecer, e tenho que fazer o que está ao meu alcance. Cada um fazendo isso, nós vamos avançar muito com a obra missionária nesse estado. Meus amados, a mulher samaritana, ela não conhecia Jesus, ela conhecia Jacó, ela não conhecia Jesus. O mais importante para ela era Jacó e não Jesus. Tem muitas pessoas na Bahia vivendo assim, milhares, milhões de baianos vivendo assim, que não conhecem Jesus, conhece Bonfim, conhece Conceição, conhece tantos outros irmãos, não conhecem Jesus. Estão precisando de ouvir o que aquela mulher ouviu. Mas, meus irmãos amados, aquela mulher nunca havia presenciado o milagre de Jesus. Ela nunca havia presenciado o milagre de Jesus. Mas o milagre mais importante, meus queridos, aconteceu na vida dela. O milagre mais importante aconteceu na minha vida e na sua vida. Por isso, meus queridos, nós temos que erguer a nossa voz como essa mulher. Temos que erguer nossa voz. Porque o milagre mais importante aconteceu na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando Jesus Cristo entrou. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de ver outro milagre acontecer, porque já aconteceu na nossa vida. E a mulher disse: ele me disse tudo que eu precisava ouvir. Jesus não disse para aquela mulher o que ela queria ouvir. Ele disse o que ela precisava ouvir. Mas é interessante a gente lembrar, meus amados, e nós temos que ver isso não é como uma estatística, mas algo que tem que mexer com o meu coração, com o seu coração. Nós temos que lembrar que na Bahia, 80% dos nossos baianos, aproximadamente, talvez os evangélicos cheguem a 20%, isso quer dizer que 80% dos baianos precisam ouvir o que essa mulher ouviu. Precisam conhecer Jesus como ela conheceu. E meus amados, eles não vão ouvir pela boca de Jesus, porque Jesus não está aqui para pregar mais para eles. Eles vão ouvir da minha boca, da sua boca. Eles vão ouvir da igreja do Senhor, do nosso empenho, da nossa disponibilidade de levar a mensagem de Jesus Cristo a tantos que estão aí na beira da cisterna, sem conhecer a água da vida. Tantos que estão vivendo essa realidade. É por isso que estamos falando de missões estaduais, pensando em missões estaduais, que é a nossa realidade do momento. Precisam ouvir o que aquela mulher ouviu. E o que ela ouviu mudou a vida dela.
Quando você ouviu de Jesus Cristo, mudou sua vida, não mudou? Mas lembre que 80% da Bahia, dos baianos, precisam mudança de vida também. Por isso eles precisam ouvir de Jesus. Primeiro, para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, eu preciso ter a visão da importância da obra. É o que falta a muitas pessoas. É o que falta a muitas pessoas para se envolver com missões, é ter a visão da obra, meus queridos. Você nunca vai se envolver com missões, você nunca vai ser apaixonado por missões, você nunca vai orar por missões, você nunca vai contribuir com missões se você não tiver a visão da obra. Tem uma frase que não é minha essa frase, que diz assim: enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária, não cumpre o seu chamado e não terá justificado a sua existência. Enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária, ela não cumpre o seu chamado e não terá justificado a sua existência. Não é uma frase minha não, estou usando a frase de alguém. Mas, meus amados, a obra missionária requer prioridade. Prioridade. A palavra do nosso Deus diz que os discípulos chegaram e os discípulos queriam interromper Jesus. Senhor, já faz 3 dias que o Senhor não se alimenta. Senhor, já faz 3 dias que o Senhor não para comer. Eles queriam que Jesus Cristo mudasse o foco. Eles queriam colocar o alimento como uma prioridade. É claro que o alimento é uma das maiores necessidades que nós temos. Mas Jesus Cristo não estava focado naquele momento em necessidades. Jesus Cristo estava focado em prioridade. E a prioridade dele era fazer a obra do Pai. A prioridade dele era a salvação das pessoas. Meus queridos, sabe por que a igreja, a obra missionária não avança muito, não tem avançado muito? É lamentável que em Salvador, a nossa capital, nós ainda temos 65 bairros sem a presença dos batistas baianos. 65 bairros na nossa capital, sem a presença dos batistas baianos, com tantas igrejas na nossa capital. E sabe por que isso acontece? Questão de prioridade. Meus amados, a igreja ela tem muitas necessidades. E como nós temos necessidades, são tantas necessidades, mas a igreja precisa estabelecer 2 prioridades, essas duas ela não pode falhar. A primeira prioridade da igreja é a adoração a Deus, ela não pode falhar. Se ela falhar nessa aí, perdeu a noção de igreja. A segunda prioridade da igreja é a salvação do homem perdido dos seus pecados. Ela não pode falhar. Se ela falhar nessa aí, ela perdeu a noção de igreja. Nós temos que saber diferenciar o que é necessidade e o que é prioridade. Jesus Cristo disse para os seus discípulos que ele tinha uma comida mais importante do que aquela que eles estavam oferecendo a ele. Que a comida mais importante para ele, naquele momento, era fazer a obra do Pai. Era a salvação das pessoas. Por isso que ele ficou ali naquela cisterna, porque ele sabia o que ia acontecer ali. Mas a gente não consegue ter a dimensão da necessidade que a igreja tem de avançar na obra missionária. Meus queridos, tem um texto que eu gosto muito, que se encontra lá, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Veja só qual o conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Ademonstro-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações
intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos 80% das pessoas da Bahia que ainda não tem Jesus. Nós precisamos fazer intercessões, orações, ação de graças a Deus por essas pessoas, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus, que deseja que todos os homens se salvem e que venham assim ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Talvez na hora que nós estamos lá na frente, no louvor da igreja, é importante, não estou dizendo que não devemos fazer isso, mas às vezes naquele momento que a igreja está lá na frente, aquele entusiasmo, todo mundo louvando aquilo, e na hora que ela está lá no campo evangelizando, nós estamos agradando muito mais a Deus lá do que cá. Muito mais quando a igreja está lá no campo, buscando os pecadores, nós estamos muito mais agradando a Deus do que quando estamos cá. Isso é bom e agradável a Deus, que todos os homens se salvem e que venham assim ao conhecimento da verdade. Mas Paulo diz, lembra que eu falei no início, é preciso anunciar, mas tem interesse, mas fazer o que está na nossa disposição, o nosso alcance. Paulo está dizendo, ora, faça intercessão, súplica, ação de graça, intercede, ora, clame, faça tudo o que tiver à sua disposição, em favor dos homens perdidos em seus pecados, porque isso é bom e é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando a igreja está envolvida no trabalho de resgatar vidas que estão indo para o inferno. Isso é que agrada o Senhor. Isso é agrada o Senhor. Outro texto, meus amados irmãos, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, começando do versículo 31, Atos 16, começando do 31. Aí você vai perguntar, mas por que está introduzindo esse texto em missões? Calma, que eu vou lhe mostrar porque eu estou apresentando esse texto. Atos capítulo 16, começando do versículo 31. Esse texto vai falar que Paulo estava preso. Paulo estava preso e a palavra de Deus diz que naquela noite aconteceu ali um grande reboliço, o alicerce se moveu, os presos foram soltos, liberados das suas prisões, e o carcereiro ele se desperta do sono, ele pega a espada e ele quis suicidar-se. E Paulo aconselhou a que não fizesse aquilo. E ele faz uma pergunta: senhores, o que é necessário fazer para que seja salvo? E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha a palavra crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas, meus amados irmãos, muitas vezes nós usamos esse texto como uma profecia. E eu quero desde já te dizer, aqui não tem nenhuma profecia não. Não tem nenhuma profecia não. Muitas vezes nós chegamos a pessoas, crê em Jesus Cristo que vai ser salvo tu e a tua casa. Irmão, crê em Jesus Cristo que vai ser salvo tu e a tua casa. Não é assim que a coisa acontece aqui não, meu querido. Meus irmãos, não é assim não. Nós temos que ver o que aconteceu, para que essa palavra se cumprisse na casa daquele homem. A palavra de Deus diz que agora o que é que aquele homem faz? Ele pega uma vasilha, ele coloca água naquela vasilha e ele começa a lavar as feridas que ele tinha feito no corpo de Paulo. Agora você observe os filhos daquele homem, a esposa daquele homem, vendo o exemplo dele. Aqui nós temos exemplo. São os exemplos que mudam a vida das pessoas. São os nossos exemplos, irmãos, que mudam a vida das pessoas. Ali os filhos estavam olhando para aquele pai, a esposa olhando para aquele pai e vendo a atitude dele, aquelas feridas que ele tinha terminado de fazer, ele agora mesmo estava curando delas. Isso é exemplo. Mas não ficou só por aí não. A palavra de Deus diz que ele agora chama Paulo e Silas, ele abre a porta da casa dele
e chama Paulo e Silas para pregar o Evangelho. Então aqui a gente vê atitudes, exemplos e atitude daquele pai. Não é palavra profética, não. Se você não fizer por onde a coisa acontecer, meu querido, não vai acontecer. Sua família nunca vai ser salva se você só ficar olhando para esse texto, dizendo, a palavra de Deus diz que minha família vai ser salva. Mas o que é que você está fazendo para isso acontecer? O que você tem feito? Qual exemplo? O que você está fazendo para isso acontecer? Então, meus queridos, aqui não acontece nenhum milagre. Não acontece nenhum milagre. Aqui acontece a ação de um pai que creu na palavra do Senhor e agiu pela palavra e a coisa aconteceu. Seu exemplo e sua atitude. Sabe por que eu estou usando esse texto aqui? Está dentro do contexto que eu estou apresentando para vocês, porque nós estamos falando de atitudes. Nós estamos falando que não basta dizer eu creio. Não basta dizer eu creio. Temos que ter atitude, temos que fazer por onde a coisa aconteça. Nós vamos passar o ano todo falando na igreja de missões que eu creio, e se não se mover, se não se movimentar, se não fizer a coisa acontecer, se não fizer o que está ao nosso alcance, não acontece nada não. Entendeu? O que vai acontecer aqui é a atitude de um pai. E aí na casa dele aconteceu mesmo. A palavra de Deus diz que ele e toda a sua família foi batizada naquela noite. Ele fez por onde acontecesse. Então, se nós queremos que a obra missionária avance no estado da Bahia, nós temos que fazer por onde a coisa aconteça. Nós temos que crer, nós temos que ter interesse em ver acontecer e temos que fazer a nossa parte. É assim que a coisa anda. É assim que, meus queridos, sabe o que acontece com a obra missionária? Para muitos dos nossos irmãos, a obra missionária, a campanha missionária não passa de um calendário de uma denominação, onde todos os anos nessa época acontece, um período de programação da igreja, ou mais uma campanha para arrecadar dinheiro para uma instituição. Para muitos a obra missionária não passa disso aí. Esses três tripés, esse tripé de calendário de uma denominação, tempo de programação de uma igreja ou campanha para arrecadar dinheiro para uma instituição. Mas o que eu gostaria que a partir de hoje você visse a obra missionária com mais carinho. Você visse a obra missionária com o olhar de Jesus. Passe a ver a obra missionária com o olhar de Jesus. E meus queridos, aquela mulher era uma mulher sofrida. Ela vivia marcada pelo preconceito religioso, uma religião sem conhecimento da verdade, uma vida completamente distorcida. Quando Jesus Cristo manda ela chamar o marido, e Jesus Cristo disse: você tivesse 5, mas agora não é teu. Nos nossos dias, uma mulher ter 6 maridos, porque no caso ela estava no 6º, não é normal. E pensa naquele tempo, na cultura deles. Então dá para perceber por que ela estava tirando a água naquele horário. Naquele horário, as mulheres de bem estavam recolhidas nas suas casas. Aquele horário era para a pessoa com a vida dela. Mas na hora que ela ouve o que Jesus Cristo tinha para dizer, muda a vida dela. Dá um novo sentido na vida dela. Tem muita gente, meus amados irmãos, precisando de mudança de vida, de um novo sentido para a sua vida. Pessoas que estão vivendo como aquela mulher na beira do poço, ou no fundo do poço. Ela estava na beira, mas temos que estão no fundo do poço. E não sairão de lá, se a igreja não for buscar. Se a igreja não for buscar, eles vão permanecer no fundo do poço. Mas é interessante que eu acho, na atitude dessa mulher, é que quando Jesus Cristo fala para ela o que ela precisava ouvir,
Agora, meus amados irmãos, o poço perdeu o valor. Jacó para ela não era mais importante. O cântaro para ela não era mais importante. O mais importante agora era Jesus. Era Jesus. E ela nos dá uma lição. Ela nos dá uma lição interessante. Ela deixa tudo. E agora ela olha para aquela cidade e ela diz: aquelas pessoas que estão lá na cidade precisam ouvir o que eu ouvi. É aí que a gente começa a orar por missões. É aí que a gente começa a contribuir com missões. É aí que a gente começa a fazer missões. Quando você entende que aqueles que estão lá distante de você precisam ouvir o que aquela mulher ouviu. E ela vai para a cidade e lá ela começa a chamar as pessoas. Ela começa a anunciar Jesus. E sabe, meus queridos, o que eu acho interessante é que nós sabemos que no contexto deles, no contexto dele, a mulher não poderia dirigir nem a palavra publicamente ao mundo. Não fazia parte do contexto religioso. E agora, talvez muitos ali conhecessem até a história de vida daquela mulher. Mas quando ela chega falando em nome de Jesus, muda a realidade. E a palavra de Deus diz que ela agora consegue trazer uma multidão para Jesus. Ela consegue trazer uma multidão para Jesus. Quantos nessa Bahia estão precisando de conhecer Jesus? Quantos estão precisando de conhecer Jesus? Mas precisa da mulher samaritana. Precisa da mulher samaritana. Precisa de homens e mulheres com a atitude da mulher samaritana. Homens e mulheres com a atitude da mulher samaritana. Talvez seja isso que esteja faltando tanto na nossa Bahia. Para que nós possamos ter a triste recordação de que nesse estado, 80% da nossa população não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Então, meus amados, que Deus em Cristo possa de uma forma especial estar nos abençoando, movendo os nossos corações. Meu amado irmão, minha querida irmã, não veja a obra missionária como um calendário de uma denominação. Não veja a obra missionária como uma campanha que uma igreja faz, uma programação que a igreja faz durante um período. Não veja a obra missionária como mais uma campanha para arrecadar dinheiro da igreja. Mas veja a obra missionária como um projeto de Deus para alcançar tantas pessoas que você não pode chegar até elas, mas você pode orar e você pode contribuir para que alguém chegue. Veja a obra missionária como assim, que a partir de hoje você possa ser um homem ou uma mulher com a atitude da mulher samaritana. Deus abençoe Cristo Jesus. Que o Senhor faça fluir a obra dele também aqui nesse lugar. Também nesse lugar. Porque quando a igreja está na rua fazendo o trabalho de Deus, ela também está fazendo missões. Missões perto e missões longe. Onde vidas estivessem sendo salvas para Jesus, está alegrando o coração de Deus. Graças a Deus, porque creio que essa igreja é uma igreja missionária e Deus vai continuar prosperando em nome de Jesus. Obrigado.